Pai do Céu a todos, eu sou Paulinho, estou trazendo aqui pro canal mais um vídeo, o último vídeo do ano, glória a Deus, e eu tenho uma palavra aqui de Deus para o seu coração, amém? Que você tenha um 2021 abençoado, ou talvez você já está assistindo, talvez já no final de 2021 ou em outro dia, não sei. Mas é o que eu sempre digo, a palavra de Deus se renova a cada dia, né? Não importa a data que você está assistindo esse vídeo, a palavra de Deus sempre nos exorta, nos ensina e ela nos edifica, amém? Eu quero trazer uma palavra para vocês, aliás, né? Palavra do Espírito Santo, que fica no livro de Gênesis, o livro do princípio, no capítulo 26, a partir do primeiro verso. Amém? Vamos falar um pouquinho sobre Isaac. Glória a Deus. Ó, Gênesis 26:1. A palavra do Senhor vai dizer exatamente assim: Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: Não desça ao Egito, mas fique na terra, que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você, eu o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai. Amém? Esse texto sobre Isaac, como nós lemos no primeiro verso, é falar que havia fome, ou seja, havia crise de fome naquela terra. E meus irmãos, nós sabemos que uma crise de fome não é fácil. E Isaac, se colocando nessa situação, ele vai ao rei Abimeleque. E a Bíblia nos diz que o Senhor aparece a Isaac. E olha o que o Senhor fala: Não desça, ó, o versículo 2, ó. Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Provavelmente, eu penso comigo, talvez o Egito naquela época já era uma terra bonita. Então o Senhor já avisa: ó, não desça no Egito não. Porque o Senhor sabe a consequência, o Senhor sabe e tem seus propósitos. E nós precisamos ser obedientes ao Senhor, como quando o Senhor fala não. Nós precisamos ouvir o não do Senhor. Então o Senhor falou para Isaac: ó Isaac, não desça ao Egito não. E aqui ele vai falar no 3, ó. Mas aí ele vai falar: mas fique na terra que eu lhe indicar, né? Aí o versículo 3, ó. Habite nela e serei com você e eu o abençoarei. Amém? Habite nela e eu serei com você. Sabe? Eu pensando nessa passagem e eu comecei a lembrar como nós se tornou assim, vamos falar assim, uma frase conhecida: Deus abençoa, Deus está contigo. E não é errado falar isso, porque o próprio Senhor falou com Isaac: ó, habite nessa terra que eu vou te indicar, e eu vou estar com você e eu vou te abençoar. O próprio Senhor falou. Porém, se tornou um certo clichê, dizemos assim, que nós acostumamos tanto com essa frase, mas nós não vamos no profundo. E qual que é o profundo? Qual é o contexto? O Senhor falou: não desça no Egito, mas habite na terra que eu lhe indicar. Aí eu abençoarei e serei com você. Ou seja, qual é o contexto? Obediência. Se Isaac não obedecesse ao Senhor, Deus não estaria com ele. Se Isaac não obedecesse ao Senhor, não fosse para a terra que o Senhor lhe ordenava, ele não ia ser abençoado, ele não ia ter presença com o Senhor.
com Ele. Então, nós precisamos estar de acordo com a palavra de Deus, em obediência ao Senhor. Porque nós acostumamos tanto, eu quero a bênção do Senhor, não, Deus vai abençoar, não, Deus prometeu e vai cumprir. Mas tem muita gente falando isso, esquecendo das Escrituras. Infelizmente nós vivemos tempos que as pessoas estão esquecendo das Escrituras sagradas. Estão se esquecendo da palavra de Deus, de viver de acordo com a palavra de Deus, de matar a vontade da carne e viver no Espírito. O Senhor seria com ele, sim, se ele obedecesse. Isaac obedeceu. E o que o Senhor falou? Essas terras eu darei a sua descendência, porque o Senhor tinha um grande plano de descendência. E olha aí, E olha que vai dizer nos versículos... Versículo 12, 26, 12, olha o que vai falar, Isaac semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. Por quê? Porque viveu obediência. Ele prosperou e ficou riquíssimo. E ele semeou e no mesmo ano recolheu 100 por um. Por quê? Porque ele obedeceu. E sabe, e eu não falo riqueza materiais, porque o próprio Jesus falou, não juntar tesouros aqui na terra, mas nos céus. Não falando que é errado ter emprego, trabalho, casa, não. Mas a prioridade é o reino dos céus. É almas serem salvas, é almas serem cheias do Espírito Santo. Isso é riqueza. Que nós ajuntemos tesouros no céu. Busquemos as coisas do céu. Ou seja, isso é nós viver em obediência da palavra, em obediência do que Jesus nos ensinou. E a gente viver em obediência para onde que Deus quer nos colocar, aonde a palavra nos aponta, aonde nós semear, nós vamos recolher, aonde nós estarmos onde o Senhor quer que nós estarmos, de acordo com a palavra de Deus, vivendo em obediência à palavra de Deus, o Senhor vai nos abençoar, nós vamos ficar ricos espiritualmente, cheios do Espírito Santo, buscando a palavra, buscando a Deus, ganhando almas para Jesus, porque não existe riqueza maior do que essas. Basta nós vivermos obediência, mas existem muitas pessoas que estão no raso, estão vivendo uma vida rasa espiritualmente, uma vida rasa com Jesus, que as pessoas não querem mais obedecer a palavra de Deus, eu não quero mais ouvir a verdade, mas procura a profecia, procura a palavra que agrada o ego. Sabe, que Deus vai abençoar, que Deus vai prosperar, que Deus vai ter casa, carro, não. Procura viver em obediência à palavra de Deus, tenha fome da palavra. Quando a palavra diz que você precisa abandonar o pecado, pegue ela e guarde no teu coração para não pecar contra o Senhor, como o salmista fala. Ei, ouve a verdade, ouve a palavra. Ouve a palavra de Deus. Olha o que a palavra diz. Em Hebreus, carta de Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 5. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos? Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Ou seja, o que o escritor está falando? Não desanime quando você recebeu uma palavra de correção. Não desanima não. Porque o Senhor corrige a quem ama, corrige todo filho, castiga o filho porque ama. Ou seja, porque você é filho e por isso Ele quer te corrigir. Mas olha o que o versículo fala, o versículo 8 fala, Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são
bastardos e não filhos. Ou seja, vocês são órfãos e não filhos. Se vocês não têm a correção do Senhor, vocês são órfãos. Ou seja, vocês rejeitaram o convite do Senhor como um filho. O Senhor está te corrigindo porque Ele te ama e Ele quer se tornar seu pai. E Ele quer que você seja o filho dele. Mas como você renuncia, como você nega a palavra dele, você não é filho de Deus. Você não é filho de Deus, perdão a expressão, mas você não vive a obediência à palavra de Deus. Você vive ignorando a palavra de Deus. Você não é filho de Deus. Mas hoje é tempo de reconciliar com Jesus e viver de acordo com a palavra. Sabe por quê? Isaac foi rico por quê? Porque ele obedeceu. E talvez você está... Eu falo em riqueza espiritual. Quero fazer uma analogia à riqueza espiritual. Talvez você se sinta pobre dentro de si. Pobre no interior. Por quê? Porque você só tenta se alimentar do pecado. Mas ei... Seja rico espiritualmente, obedeça a palavra, se reconcilie com Jesus e comece a buscar Ele. E buscando Ele você vai ser rico. Paulinho, o que eu vou ter? A presença do Espírito Santo. Ai, isso é riqueza. Você ter a presença do Espírito Santo, você ser transformado, as suas atitudes mudar. Pela presença do Espírito Santo de Deus, você vai começar a entender, pera, eu sou dele, eu preciso viver de acordo com a palavra do Senhor. Então, quer ser rico, quer ser próspero espiritualmente, comece a viver a palavra de Deus. Porque essa riqueza vale muito mais do que ouro e prata deste mundo. Ei, não procura carro, não procura moto. Procure, sim, se você tiver necessidade, procure. Mas tenha prioridade primeiro em buscar o Espírito Santo. Porque mais do que uma casa, mais do que um carro, mais do que uma moto, você precisa da presença de Deus. Só nele a gente é preenchido. Só nele preenche a nossa alma. Não são riquezas que são passageiras. Amém? Que Deus te abençoe. Que você fique na paz de Jesus Cristo. Que você tenha um 2021 abençoado. Um feliz ano novo para você. E que você fique na paz de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe.